Amados irmãos, que alegria estarmos juntos novamente para esse tempo de meditação e devocional. Eu quero falar nesse momento sobre o nosso Supremo Pastor. Você conhece o Salmo 23, verso 1, que diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É Ele quem me guia a pastos verdejantes, águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome", e assim por diante. Um salmo maravilhoso, escrito por Davi, que era pastor de ovelhas e foi chamado por Deus para liderar, para conduzir o povo de Israel. Deus usa essa metáfora de pastor para si próprio. Na Bíblia, nós vemos, por exemplo, em Isaías, no capítulo 40, versículo 11, que diz assim: "Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. Os que amamentam, ele guiará mansamente." Deus está prometendo aqui ao seu povo, o povo de Israel, ali no Antigo Testamento, de que ele viria resgatá-los como um pastor, iria cuidar do povo, do rebanho, iria carregar nos seus braços, no seu colo, aquelas ovelhas que estavam fracas, abatidas, machucadas pelo pecado. O povo estava sofrendo, o povo estava angustiado pelos seus próprios pecados e precisava de restauração. E Deus promete, em Isaías 40, versículo 11, de que ele viria e, como um pastor, ele cuidaria, apacentaria o seu rebanho, pegaria as ovelhas nos seus braços, carregaria essas ovelhas frágeis no seu colo e carregaria cada uma delas. Muito interessante essa imagem. A Bíblia usa por diversas vezes essa metáfora do pastor e da ovelha no Antigo Testamento. Você pode ver isso lá em Gênesis 48, 15, 49, 24. Nos Salmos temos várias citações, né? O próprio Salmo 23, como eu já citei, o Salmo 28, verso 9, o Salmo 78, 70 a 72, o Salmo 77, versículo 20, você pode ler esses versículos depois. O Salmo 95, o Salmo 100 fala que nós somos ovelhas do seu pastoreio, do seu rebanho. Mas há uma palavra muito interessante no Salmo 78 que diz assim, falando sobre Davi: "Também escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, o seu povo." E aí o verso 72 diz assim: "E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com sábias mãos." Com integridade do seu coração, dirigiu as ovelhas com sábias mãos. O governante de Israel, né, o rei, ele tinha essa função de guiar, de conduzir o povo pela palavra de Deus. O rei, ele deveria ser o exemplo para o povo, ele deveria levar a palavra de Deus para o povo. Deveria ser um governante piedoso, justo, temente a Deus. Nós temos, por exemplo, Jeremias 3,15, que está falando sobre reis piedosos, sobre líderes, não sobre pastores no sentido literal. Mas o texto diz em Jeremias 3,15 que Deus promete dar-lhes-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com sabedoria, com inteligência. Nós podemos ver isso também lá em Ezequiel, capítulo 34, que fala sobre Deus prometendo reis piedosos que iriam cuidar, apacentar o povo. É muito interessante, né? O rei, o governante supremo da nação, ele é considerado um pastor que vai conduzir o povo com sabedoria, que vai aliviar o sofrimento do povo, vai suprir as necessidades do povo. Olha que interessante, o próprio versículo 2 de Ezequiel 34 diz assim: "Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, porque então diga-lhes, assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos." E aí ele faz uma pergunta retórica: será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? É óbvio que sim. Deus dizendo: ai dos pastores que apacentam a si mesmos, ai dos governantes das nações,
dos líderes, dos presidentes, das autoridades, que apacentam a si mesmos, que exploram o rebanho, que tiram toda a sua lã, que ao invés de cuidar do rebanho, eles exploram o rebanho para o seu próprio benefício. É uma palavra dura aqui em Ezequiel 34 de juízo, uma profecia contra os governantes infiéis, né? Mas nós vamos tratar mais sobre isso na próxima devocional. Queremos falar um pouco sobre o papel de Jesus como Supremo Pastor. Então eu convido você para acompanhar a próxima devocional, onde Jesus irá se apresentar como o Supremo Pastor, como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, que não só reina sobre todas as suas ovelhas, mas também que conduz as suas ovelhas a pastos verdejantes em segurança. Ezequiel 34, no versículo 12, diz assim: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares de onde foram espalhadas no dia em que de nuvens densas as trarei. Ou seja, Deus está dizendo, eu vou recolher o meu rebanho, as minhas ovelhas, eu vou conduzir para que elas venham e estejam todas juntas em segurança e elas possam me adorar. Deus abençoe a sua vida e que você possa se submeter a esse Supremo Pastor, que é o nosso Deus e o Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço.